Durante sua trajetória pelo universo, a Terra executa diversos movimentos, tais como o movimento de rotação, a translação, a precessão e a nutação, sendo que a precessão e a nutação, por serem movimentos que duram milhares de anos, então nós não vamos focar nesses dois, vamos focar aqui na rotação e na translação, que efetuam, que influenciam nossa vida diretamente, por se tratar de movimentos rápidos que a Terra exerce durante um curto período de tempo. A rotação é o movimento em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, um eixo imaginário, que a Terra gira como se fosse um peão no espaço. Dura aproximadamente 24 horas o movimento de rotação e é responsável pela sucessão entre os dias e as noites, no caso a mudança entre dias e noites. O movimento de rotação ocorre sempre de oeste para leste. Tem um movimento, como eu tinha falado, como se fosse um peão com esse eixo inclinado em relação ao seu plano de órbita. Essa inclinação é em torno de 23,5 graus. E o plano de órbita, o plano da eclíptica, é justamente o ponto ou a linha que liga diretamente até o Sol, que é o plano em que a Terra faz o seu movimento de translação em torno do Sol. Essa linha aqui é a linha que separa justamente o lado que está à noite e o lado que está de dia. Observem que durante certo período do ano, essas regiões aqui do Polo Norte nunca vão chegar ao lado em que está recebendo luz solar. É chamada longa noite polar aqui no Polo Norte no inverno. E do outro lado nós temos o Polo Sul, que está sempre iluminado pelo Sol e que não há noite. É o grande dia polar. Isso ocorre nos verões polares. O movimento de translação é o movimento em que a Terra orbita o Sol em movimento elíptico. Então, elipse é qualquer desenho em forma de um círculo. O círculo é uma elipse perfeita, mas o movimento que a Terra faz em torno do Sol não chega a ser um círculo perfeito. Ele tem alguns lados mais achatados. A translação dura em torno de 365 dias, 5 horas, 56 minutos e 47 segundos. Sendo que um ano comum tem a duração de 365 dias e essas quase 6 horas vão sendo guardadas para de 4 em 4 anos serem somadas. Daí dá 24 horas, 4 anos somados, que é justamente o ano bissexto, que ocorre de 4 em 4 anos, graças a essas horas que vão sobrando a cada ano. Se não houvesse o ano bissexto, os anos e as estações do ano e as datas não seriam exatas. Ocorre em uma velocidade média de 300 km por segundo o movimento de translação. Nós não sentimos justamente pelo mesmo efeito que ocorre quando estamos em um carro em movimento. Não sentimos o movimento do carro, porque estamos dentro dele. Então também não sentimos o movimento da Terra, visto que estamos sobre a Terra. E o movimento de translação é responsável por vários fenômenos, entre eles as estações do ano, a ocorrência e sucessão das estações do ano, a ocorrência de zonas térmicas e a variação da duração entre o dia e a noite, que, como vimos, varia. Durante o período de translação, a Terra em relação ao Sol tem um momento em que está mais próxima e um momento em que está mais afastada do Sol. Essa diferença não causa muito efeito, porque é uma diferença muito desprezível em relação à distância da Terra e o Sol. Aproximadamente em 2 de janeiro, ocorre o periélio, que é quando a Terra está mais próxima ao Sol, apenas 147 milhões e 100 mil quilômetros de distância em relação ao Sol. No dia 3 de abril e 1 de outubro, aproximadamente, é quando nós temos o ponto médio
o ponto mediano, ou seja, a média de distância entre a Terra e o Sol, que é de 150 milhões de quilômetros, que é usado para a astronomia como uma unidade astronômica, a distância entre a Lua e o Sol no ponto médio. E aproximadamente em 2 de julho é quando ocorre o afélio, que é quando a Terra está mais afastada do Sol, a 152 milhões e 100 mil quilômetros de distância. E essa distância, tanto no afélio quanto no periélio, não causa nenhum efeito em relação à vida na Terra, justamente porque a diferença é muito desprezível. As estações do ano ocorrem justamente devido ao movimento de translação e à inclinação do eixo da Terra em relação ao plano da sua da eclíptica da Terra, que é esse plano aqui, essa linha que vai em direção ao ponto médio do planeta. Então, no dia 23 de março, momento em que o Sol está atingindo exatamente com mais força a linha do Equador, é quando nós temos um dos equinócios, que é quando tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul recebe luminosidade solar de igual intensidade. No hemisfério norte vai ser a primavera e no hemisfério sul será o outono. Com o passar do tempo, chegamos nesse ponto em 21 de junho, que é quando os raios solares atingem com maior intensidade o hemisfério norte. Aí nós vamos ter um solstício, que será verão no hemisfério norte, visto que o hemisfério norte está sendo atingido com maior intensidade, e inverno no hemisfério sul, visto que está atingido com menor intensidade. Com o passar do tempo, novamente chegamos ao ponto em que o Sol atinge a Terra exatamente na linha do Equador, que é o outro equinócio, equinócio de 23 de setembro, quando será no hemisfério norte outono e no hemisfério sul será primavera. Com mais um ciclo, nesse ponto, estaremos em 21 de dezembro, quando os raios solares atingem com maior intensidade o hemisfério sul, e, consequentemente, será inverno no hemisfério norte e será verão no hemisfério sul. Os solstícios e os equinócios são justamente os períodos de inverno e verão e primavera e outono, respectivamente, onde nos solstícios a duração dos dias e noites são diferentes. Durante o verão, o dia é mais longo, durante o inverno, o dia é mais curto. E nos equinócios, o dia e a noite têm duração igual. Isso ocorre justamente devido ao eixo de inclinação da Terra e movimento de translação. Nesse momento aqui, o Sol está atingindo diretamente a linha do Equador. Então observe que tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul recebe luminosidade em igual intensidade, e o dia e a noite será igual, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Aqui nós teremos os equinócios de outono e primavera. Nesse momento aqui, o Sol está atingindo com maior intensidade o hemisfério sul, exatamente o trópico de Capricórnio. Consequentemente, o hemisfério sul estará recebendo maior luminosidade solar. Será o longo dia polar no Polo Sul, visto que ele não está atingindo o lado noturno da Terra. O dia será mais longo. No hemisfério norte, ocorre o contrário. A luminosidade solar é menor, recebe menos luz solar, e ocorre a grande noite polar no Polo Norte, visto que, em momento algum, o Polo Norte está recebendo luminosidade solar. Então será noite o tempo todo. Aqui nós temos os solstícios.
No hemisfério sul será verão e no hemisfério norte será inverno. Por outro lado, quando o Sol está com maior intensidade no hemisfério norte, o que ocorre é que o hemisfério norte todo vai ter o dia maior do que a noite vai ser mais curta, e vai ocorrer aqui o longo dia polar no polo norte, que vai receber luz sem passar pelo lado noturno do hemisfério. Do outro lado, no polo sul, o dia será bem mais curto e ocorrerá a longa noite polar, em que no polo sul não haverá dia durante esse período. Aqui nós temos os solstícios de verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. As zonas térmicas são regiões do planeta em que há variação de temperatura durante o ano, e são ocasionadas justamente pelo movimento de translação e pela inclinação do eixo de rotação da Terra, que como consequência faz com que o ponto de maior intensidade da luz solar varie do círculo polar do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio. E essa variação se repete e não passa desse ponto. Então essa região aqui, entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, é a que mais recebe luz solar. É justamente a que chamamos de zona intertropical, por estar localizada entre os trópicos. Na área entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, encontramos a zona temperada do norte, que é uma área temperada justamente devido à variação térmica durante o ano, que no verão é muito quente e no inverno é muito frio. Assim como também ocorre na zona temperada do sul, que é localizada entre o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio. No norte do Círculo Polar Ártico e no sul do Círculo Polar Antártico nós temos as zonas glaciais, zona glacial ártica e zona glacial antártica, que são regiões bastante frias devido à falta de luminosidade solar durante o ano. Em todo o ano a luminosidade solar é bem fraca. Após assistirem a aula, aí vocês respondem essa atividade aqui. Primeiro, quais fenômenos são responsáveis pela existência das estações do ano? Então, quais são os fenômenos ligados ao movimento da Terra e também à própria estrutura da Terra em relação ao Sol são responsáveis pela existência dessas estações do ano? O segundo, o movimento de rotação da Terra é responsável por qual tipo de mudança? Então, que mudança no cotidiano das pessoas na própria Terra, no cotidiano da Terra, o movimento de rotação é responsável. O terceiro, em quais regiões da Terra as estações do ano são mais bem definidas? Então, quais áreas em relação à linha do Equador as estações do ano são mais definidas do que outras? A quarta, quais as características principais dos movimentos de rotação e translação da Terra? Qual é a principal consequência do movimento de rotação da Terra? O que traz em relação à Terra o movimento de rotação e o que traz para a Terra o movimento de translação? O quinto, explique o que são solstícios. O que são solstícios? É uma posição referente à relação da Terra em relação ao Sol. E como são esses solstícios, e o sexto, explique o que são os equinócios, referente à posição da Terra em relação ao Sol também, mas em que momentos? E o sétimo, quais são os movimentos da Terra que duram milhares de anos para se completarem? Então tem movimentos rápidos e tem movimentos que duram milhares de anos. Aí quais são esses? E o oitavo, o que é o plano de órbita da Terra? O plano de órbita da Terra em relação ao Sol, porque a Terra está orbitando o Sol, que é o plano de órbita do nosso planeta.